Boa tarde, muito obrigado pelo convite, parabéns à equipe organizadora, aqui representada principalmente pelo Bruno, mas toda a equipe, a gente sabe da dimensão e da importância de um trabalho como esse. Como o Fernando Cipro acabou de comentar, os objetivos da UCAB são objetivos unicamente de fomentar e não lucrativos, e nós trabalhamos juntos durante muitos anos. E, no início desse ano, a gente cria um braço novo de trabalho, que é o NAQUA, e vou contar para vocês um pouco quais são os nossos objetivos e como que a gente tem desenvolvido alguns trabalhos nesse sentido. Bom, o nome parece meio pomposo, e temos que colocar um nome em inglês, principalmente porque o que a gente está buscando é representação internacional, e a gente amplia um pouco a questão, e não falando só de peixes, e falando um pouco mais de organismos aquáticos. E a ideia nossa é fazer, a gente está numa fase de estudo de mercado nacional e internacional relacionado à aquicultura, estudando modelos de negócios. Para a gente não é pecado buscar lucro, não é pecado construir empresa e construir negócios onde hajam oportunidades de negócios e espaços a serem preenchidos. E vou mostrar para vocês um pouco disso, e o que a gente está buscando ganhos não é só para a gente, não é só para o Brasil, e tem outros ganhos também, e é isso que eu vou mostrar um pouco. Então, buscar oportunidades de mercado que já são exploradas, oportunidades que não são exploradas, buscar agregar conhecimento e divulgação desse conhecimento, e a nossa meta dentro de 2 ou 3 anos é buscar uma sustentabilidade econômica e termos um negócio que a gente consiga, além do apoio de conhecimento, também fomentar melhorias sociais através da aquicultura, e isso fica cada dia mais claro para a gente. Falando um pouco sobre, não vou me ater muito a questões mercadológicas, que o Fabrício hoje fez um panorama geral muito mais detalhado. Acho que o que chama atenção aqui é que esse mercado hoje está na mão dos asiáticos, na sua grande maioria, o mercado de exportação. E uma coisa que chama atenção quando a gente vai procurar entender um pouco mais sobre esses mercados, buscar dados, buscar informações. Elas são escassas, elas são recortes, e a gente não tem muita coisa disponível. É difícil encontrar algumas coisas, e foi por isso que eu fiz aquela pergunta ontem sobre o que a gente estima para cada R$1 em peixe, o que carrega junto em termos de aquários, utensílios, rações, o que isso provoca na cadeia de valor como um todo, de movimentação financeira, e qual o impacto que isso tem na economia. Aqui, rapidamente, como já passou, então, aqui falando um pouco de exportações, liderado aí por Indonésia, Singapura, e importações, o maior é os Estados Unidos. Eu vou passar rapidamente sobre isso. Falando um pouco de história, esse é o Rodrigo Ziviani, infelizmente ele não pôde estar aqui conosco. Eu fiz 2 grifos ali numa frase dele, e o primeiro grifo ali, falando, esse aí é um recorte de jornal de 1998, onde já tinha 1 ano de trabalho, isso antes de oficialização do CCG como entidade. E o segundo grifo ali, apesar de ser de 1998, muito atual. O segundo grifo, a letra deve estar pequena, eu vou ler para quem está no fundo, a maior ironia é que o Brasil é um dos principais fornecedores de matéria-prima do mundo. E esse é um grifo de 21 anos atrás. Aqui, falando um pouco aqui sobre a primeira edição do World Group Contest no Brasil, que foi quando o Rodrigo conseguiu trazer a primeira exposição internacional para o Brasil, em 1999, e a gente vai falar um pouco sobre os desdobramentos disso, as oportunidades que essas questões têm nos aberto e o que a gente tem conseguido de relacionamento internacional. Falando um pouco, então, sobre esses shows, aqui um show WGA em Tampa, na Flórida, em 2015, foi uma oportunidade ímpar, não só de assistir o modelo de organização das exposições dos americanos, e agora que eu estou lembrando aqui, eu me esqueci de colocar, eu tive na exposição IFGA desse ano, mas são muito similares ao modelo americano de colocar o show dentro de uma estrutura de hotel, geralmente um hotel executivo. Devido à escassez de mão de obra, eles procuram fazer os shows
O sistema de montagem deles é muito rápido, eles montam uma exposição na noite anterior para começar sábado de manhã, e é a turma dos senhores ali, de cabeça branca ali, são eles mesmos que montam e eles mesmos que tocam as exposições. Aqui um momento de julgamento, aqui mostrando um pouco do modelo de troféus dessa exposição. Cada exposição tem, como o Fernando comentou, para o robista, a importância do troféu, do símbolo e do reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação. Ali mostrando, ao final dessas exposições, o leilão de matrizes. Esse foi um modelo que nós já importamos e já fizemos na exposição que a gente fez em Minas, em conjunto com a UCAB nesse ano. Em março, nós já fizemos o nosso leilão eletrônico. São detalhes, isso parece que representa pouco, mas isso faz toda a diferença. Porque quando a gente faz um leilão ao vivo, levantando um aquário na mão, meia dúzia de pessoas que estão no entorno, que estão conseguindo ver do que se trata o peixe, estão conseguindo ouvir os lances, em que ponto está, e a hora que a gente consegue colocar uma estrutura com todo mundo sentado e coloca os peixes que já foram filmados previamente um telão, as pessoas têm possibilidade de participar de forma mais efetiva, e isso tem impacto também no resultado financeiro do próprio leilão e valorização de matrizes. E aqui, em termos, muito mais no sentido aqui de uma homenagem, esse é o senhor Stan Schubel, é um dos papas aí do GUP, falecido no ano passado, e embaixo está pequenininho ali, mas GUP-Man do ano, e em alguns anos consecutivos. Esse senhor é uma lenda aí entre os criadores de GUP e um dos desenvolvedores e dos melhoradores aí das espécies. Nesses shows internacionais, a gente sempre tem a oportunidade de fazer visitas a criatórios, incrementar, descobrir como que as pessoas pensam, como que elas pensam o futuro. Nessa aqui, uma oportunidade de visita à Universidade da Flórida. Então, ali vendo um pouco da estrutura de criação dos peixes. É impressionante o trabalho. Ontem eu estava na mesa do bar conversando com o Paulo, e eu estava falando com o Paulo. O que eu vi na Flórida é um trabalho do professor Paulo ampliado algumas vezes, porque eles criam no entorno da universidade um apoio a todos os criadores. Eles centralizam, eles têm centro de pesquisa para poder contar o que está acontecendo. O sonho do que o Maxwell comentou ontem, de ter acesso a um laboratório próximo dos produtores, isso é uma realidade para eles. Qualquer um que teve qualquer problema, que os peixes começaram a apresentar qualquer distúrbio, eles deslocam, já vão na universidade, e inclusive nessa cena anterior aqui, onde está o senhor Stan Schubel, ali é no canto da Universidade da Flórida. Ali é um microscópio ampliando para uma tela de TV desse tamanho, e isso é para pesquisa e é para trabalho e para apoio aos produtores. Aqui um formulário do quarentenário, de como que funciona a parte de cuidados e de sanidade dentro da universidade. E eu coloquei essa plaquinha aqui só como transição, para poder ver assim, quando a gente pisa em solo onde o peixe tem uma diferença enorme, a gente começa a ver a placa do carro com o peixe ornamental. E a placa desse carro aí era de uma senhora, diretora da Segrest Farms, que foi outra oportunidade que a gente teve de visita. A Segrest Farms é a maior exportadora de peixe do mundo, maior importadora e comerciante de peixe do mundo, 70 mil aquários. Aqui a gente vê um pouquinho da estrutura dos aquários, ali na estrutura dos marinhos, dos corais, e o último quadro embaixo, a gente vendo um pouco de como que funciona o sistema de expedição deles. Então, é onde a gente começa a entender um pouco como que eles estruturam a cadeia e como que eles se organizam em termos de empresa e de apoio, e, como foi repetido aqui várias vezes, esse não é um negócio de criança. Essa é uma indústria de um impacto econômico enorme. Aqui, em Taiwan, em 2017, eu coloquei essa primeira imagem, colocando aqui algumas logos
de associações e clubes de criadores. E qual foi a intenção de colocar essas logos aqui? É para poder mostrar que quanto mais a gente consegue estimular que as pessoas se associem, que as pessoas criem núcleos regionais, que elas se reúnam, que elas compartilhem em pequenos grupos, isso vai favorecer os grandes grupos também, e isso reverbera num ciclo, numa espiral positiva, que é um ganha-ganha para todo mundo. Alguns detalhes que chamam a atenção nessa exposição de Taiwan. Espera aí que o passador aqui deu uma disparada. Aqui, primeiro, mostrando a estrutura de aquários. Esse aqui é um momento de julgamento. Isso aqui é uma exposição exclusivamente de guppies. Isso é um mundial WGA também. Uma coisa que chama atenção quando a gente visita os países asiáticos e vê a turma criando. Eu até esqueci, eu devia ter colocado uma foto aqui. Eu tirei uma foto há uns dias atrás de um senhor que ele devia estar beirando uns 100 anos. E ele estava usando o celular para ampliar o peixe que ele estava vendo dentro do aquário. E eu tirei a foto na hora e eu esqueci de colocar, mas chama atenção também a quantidade de jovens e o quanto isso envolve e isso cativa as pessoas no sentido de se dedicarem e de construírem verdadeiros laços de amizade com o animal. E eles amam, isso aqui é paixão, né? Aqui a gente teve a oportunidade de visitar uma fish farm. Isso aqui são papagaios, é um galpão exclusivo de papagaios. Isso é para engorda, em Taiwan, para exportação para a China. E quando a gente conversou um pouco aqui é uma senhora que é a dona desse galpão, perguntando para ela o seguinte: isso aqui devia ter, nesse dia aqui, devia ter aqui uns 15 mil papagaios, segundo a conta que ela nos passou, e a gente perguntando o seguinte: mas qual a dificuldade da senhora para poder vender essa criação toda? A gente está vendo só papagaio aqui. E ela pegou e falou: não, eu não tenho produto para entrega, eu tenho que segurar, porque o mercado me leva a isso muito rápido. Então, ela estava segurando um pouco para os peixes atingirem tamanhos maiores, porque ela estava buscando valor agregado num animal de porte maior. Aqui, mostrando um pouquinho das lojas em Taipei, onde a gente encontra peixes do mundo inteiro, animais de toda espécie no mundo inteiro. E aqui o último quadro embaixo, isso foi em julho de 2017, esse mundial que foi feito em Natal no ano passado. Esse foi o momento da conquista desse mundial para o Brasil. O Brasil competiu com a Aquarama. Quem conhece qual é a estrutura da Aquarama, a gente está falando de uma estrutura global, gigantesca, que engloba grandes marcas, e uma empresa de fomento à aquicultura e de um poderio muito grande econômico. E o Rodrigo Ziviani e o professor Paulo fizeram um trabalho sensacional e, basicamente, 2 pontos foram pontos decisivos para trazer esse show para o Brasil. Porque o Brasil competiu aqui com a Aquarama, que seria um show em Xangai. E qual foi o ponto de decisão? Foram 2. Primeiro, a possibilidade de, após o show de Natal, fazer uma visita pela Amazônia, e isso interessou muito as pessoas que iriam tomar decisão naquele momento. E o segundo, quer dizer, eu não sei sei dizer se é o segundo ou o primeiro ponto, mas o outro ponto que chamou a atenção foi a hora que eles viram o material que o Paulo tinha preparado, mostrando as praias, a estrutura turística e o que era Natal dentro do contexto. E foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de encontrar com essas pessoas posteriormente, e eles amaram o Brasil. E tanto é que, nesse momento agora, está sendo pleiteado trazer outro Mundial para o Brasil em 2021. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Aqui uma visita em Bangkok, na Tailândia. Falando um pouquinho, aquilo ali é
Chuchak Market é um mercado famoso na Tailândia, famoso porque é uma estrutura gigantesca, onde a gente encontra todo animal que a gente imaginar, todo tipo de alimento vivo que a gente imaginar. E eu coloquei um recorte ali só a título de interesse, que está ali o nome do Chuchak em inglês, e em cima está o nomezinho dele lá em tailandês. Por que eu coloquei aquilo ali? Porque você leva tempo para poder aprender que, se você começa a conversar em inglês, mais de 50% dos motoristas de táxi mandam você embora do táxi. Não, te manda embora, se começar a conversar em inglês. Então, o que a gente aprendeu a fazer? Chegava no front desk do hotel, escrevia, pedia, conversava com a moça, com a pessoa, com o atendente. Onde que a gente está querendo ir, como é que faz para ir, e agora escreve para a gente em tailandês, por favor. E aí você tem que entrar no sistema mudo. Mostra para onde que vai, me leva para esse lugar aqui. Porque quando a gente começa a tentar se virar sozinho no inglês, a coisa pega um pouco. Então, no Chuchak a gente encontra todo tipo de animal, chama atenção a questão da disponibilidade de alimentos vivos na Ásia como forma geral, mas um detalhe em relação à Tailândia é que, na Tailândia, grande parte dos alimentos vivos são coletados nas valas de drenagem próximas aos centros urbanos. Então, não é difícil, e você vê isso muito rápido, e nós conseguimos ver isso, inclusive, em criadores que, em tese, eram criadores de ponta lá, aquário cheio de hidra, aquário com contaminação e com peixe mais ou menos, e com problema, e você via nitidamente que tinha problema de sanidade. O que eu não estou querendo dizer aqui é que todo peixe tailandês e todo criador tailandês não tenha cuidados e que não tenha uma criação própria de alimentos sem problemas. Ali as carpas, e a gente vai falar um pouquinho delas ali em outros mercados, modelo de peixes expostos, então aquilo ali a gente encontra saquinhos cheios de peixe, e você vai andar entre os corredores do mercado, e isso vão ser centenas de metros de corredores de saquinho de peixe pendurado, que começa a ser pendurado na madrugada e que vai até a noite. Uma questão que chama atenção também na Tailândia é como a cultura do peixe, isso é mais, eu diria que é mais do que o cachorro ou o gato para a gente, porque praticamente em toda casa tem uma fonte, tem um vaso, tem um aquário na porta, o hotel que você fica tem aquário, para todo lado tem aquário, para todo lado tem peixe. Ali alguns jovens trabalhando no exportador, eu vou voltar e vou falar um pouquinho sobre esses jovens. Aqui, como essa é uma empresa de importação e exportação, já com a criação de alimentos vivos, isso ali tudo é criação de moina, para o trato dos peixes nessa empresa. E aqui é uma escultura na casa, todas as casas, para todo lado, você vai encontrar no prato, vai estar desenhado um peixe, a primeira escultura que tem na porta é um peixe, e vai estar pendurado na porta é um peixe, e vai ter peixe para todo lado. E não é à toa que a hora que a gente olha para o quadro que o Fabrício mostrou hoje cedo, de exportações, onde que está o maior mercado de exportação, está lá com essa turma que vive e transpira peixe. Aqui um pouco dos detalhes de seleção de peixes para exportação, a hora que a gente encomenda uma importação e entra em contato com o fornecedor asiático, é aquilo ali que eles estão fazendo, separa os peixes, manda foto, mostra um pouco, chama atenção aqui, esses sorrisos aí, eu vou voltar a falar um pouco desses jovens, vocês vão entender por quê. Isso aqui foi depois de já ter reencontrado com eles algumas vezes, porque, a princípio, eles são extremamente acanhados e não... Quer dizer, também tem a limitação da língua de não conseguirem se comunicar conosco. E ali é um momento de descontração numa massagem tailandesa nos pés, depois de ter andado o dia inteiro. Aqui em Kuala Lumpur, na Malásia, além do Petronas Tower, o que a gente observa aqui é uma imagem de uns
de uns alevinos de larvas de cascudo recém-eclodidas ali. E, devido à proximidade, aqui a gente já está colado em Singapura, o maior mercado exportador do mundo, aí a coisa já começa a ganhar áreas mais empresariais e a gente começa a ver já um modelo de trabalho bem mais profissional, com lojas de aquarismo extremamente estruturadas, com uma disponibilidade e uma variabilidade de utensílios e de equipamentos e de peixes de todos os tamanhos, de todos os portes que a gente imagina. Essas duas imagens que eu estou colocando agora no final são as duas laterais do mesmo corredor. Do lado só tem aroanãs. Esse é o corredor de aroanãs. Então, tinha uns outros corredores só de ciclídeos, uns corredores de poecilídeos, e ali um corredor dos dois lados só aroanãs, e aroanãs que vão flutuar aí 5, 10, 15, 20 mil dólares, dependendo, dólares americanos, dependendo do tamanho delas. E a gente vai, daqui a pouquinho, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a criação de aroanãs e de onde que elas vêm e como que isso aí acontece. Falando um pouquinho ali agora na Malásia, ali é Penang. Penang é aquela ilhazinha ali, ó. É uma ilhazinha que está no continente, ao restante do país por uma ponte enorme ali. E a hora que a gente desce do aeroporto, tem lá Penang, a pérola do Oriente. Obrigado. O volume mudou um pouco aqui, mas está legal aí? Em Penang... Está legal o som? Em Penang, além nós fomos visitar alguns criadores. Esse aí é o Raymond. O Raymond, para os criadores aqui do Brasil, todo mundo, muita gente já ouviu falar do Pandoras. Pandoras é uma criação famosa aí no mundo inteiro. E esse aí é o Raymond, é o dono dessa criação. Os peixes dele são espetaculares. Como criações, eu não conseguiria, numa apresentação, colocar imagens que representassem a grandiosidade e o tamanho das estufas, e por isso que eu estou colocando um detalhe, mas eu trouxe um outro detalhe aqui, que foi das coisas que mais me chamaram a atenção, que esse cara, com 3 estufas, a gente visitou 2 delas, uma era muito longe da cidade, uma na casa dele, e essa aí é uma outra num galpão. Esse cara tem um funcionário que fica por conta de fazer a limpeza, tem um outro que ajuda no trato, mas quem pica Tubifex na mão para tratar dos peixes é ele. O carinho do cara para poder, a hora que a gente vê a qualidade dos peixes e como que ele toca a rotina do dia a dia, e a gente está andando pela estufa e ele está lá picando Tubifex na mão e a gente perguntando, cara, mas você faz isso todo dia? Ele, todo dia que eu posso. Só se eu não estiver aqui. Se eu estiver aqui, quem faz isso sou eu, porque além de ser a hora que eu estou picando e que estou melhorando a qualidade nutricional dos peixes, é a hora que eu tenho oportunidade de estar olhando para os peixes. E quem cria e quem está próximo dos peixes sabe a importância desse momento. Esse aqui é um outro criador muito premiado na Ásia também, é o Desmond. Os dois são aí dessa ilha de Penang. Um cara que tem... Coloquei um detalhe aqui, né? Isso é uma coisa que chama atenção para a gente, muda um pouquinho de hábitos. A hora que a gente chega na casa dessas pessoas, por educação tirar os sapatos e a gente vai andar descalço, apesar de que a gente teve numa dessas casas há alguns dias atrás, e a casa era tão suja que eu não sei para que pediram, para que a gente tinha que tirar o sapato, porque eu saí de lá com o pé imundo. Mas esse é um criador sensacional, é um cara super premiado, e para as pessoas que acompanham aí pela internet os campeonatos asiáticos e quem são os criadores em destaque, esses 2 caras aí são o fino de criação. Ali agora eu vou trazer um outro negócio, olhando muito mais lá pelo início da apresentação, quando eu falei em oportunidades de negócio e oportunidades que muitas vezes a gente nem sabe que existem. Aquilo ali é uma fazenda de borboletas. É um galpão enorme, eu não saberia dizer a dimensão aqui agora, mas eu diria pelo menos uns 500 metros, por talvez um pouco mais
de largura e comprimento. É uma estrutura toda fechada. Para diminuir aqui o peso da apresentação, eu não coloquei um filme aqui, mas isso aqui você vai sair andando com as borboletas voando para todo lado. E ali é um coxo de borboletas, ali, no caso, comendo rodela de abacaxi, e você sai andando por esses galpões e sai visitando, e as borboletas voando no entorno. Aqui um outro coxo de borboletas aqui com hibiscos, e uma estrutura maravilhosa, além das borboletas voando, peixes em lagos, em cachoeiras e na estrutura toda, mais alguns répteis e alguns animais exóticos aí dentro. Aqui, pupas, crisálidas, momento de nascimento das borboletas, e você tem isso para todas as espécies separadas por galpão. Um negócio emocionante, mas um negócio. Ali, exportação para o mundo inteiro. É um negócio altamente rentável, e os caras construíram uma coisa que, além de turística, é um atrativo, e eles têm reserva biológica, reserva genética de algumas espécies, e isso nos foi relatado. Já tivemos que mandar de volta borboletas para alguns lugares onde elas tinham começado a desaparecer. Então, é um trabalho sensacional, onde a gente vê as pessoas separando borboletas. Eu sei que foge completamente dos peixes, mas eu não podia deixar de contar isso, não só para as pessoas aqui presentes, mas para as pessoas que estão nos assistindo também, por via digital. Essa é um outro campeonato WGC aqui em Sófia, na Bulgária, isso esse ano agora, em setembro. Aqui sou eu e o Rodrigo, a gente está apresentando, aqui a gente está fazendo a solicitação para poder trazer um outro campeonato para o Brasil em 2021, para mostrar o potencial e qual foi o resultado do último World Group Contest em Natal. O que nós fizemos? Entramos pela internet e, durante os meses entre junho e agosto, mais ou menos, nós fizemos um levantamento do que a gente conseguiu em termos de quantos criadores de GUP somos, como que a gente está estruturado. E foi isso aí que a gente levou e apresentou nesse dia, nessa reunião. Ali, nós dois estamos apresentando esses dados, e o Simon, ali do lado, está traduzindo para o búlgaro, que eram as pessoas, um pouco das pessoas, fora os juízes internacionais. O público era de búlgaros, então a gente precisava ali de um intérprete para isso aí. Então, nós mostramos quais os números das pessoas que responderam a essa pesquisa como criadores no Brasil, e os percentuais são percentuais em relação ao total. Aqui, nós levantamos quais as linhagens que esses criadores tinham. O fundo ali, com um full red ali, é porque foi a linha número 1 em termos de respostas, e o que a gente queria mostrar para eles era, olha o impacto que teve no Brasil levar um show para lá. Ajuda a gente a alavancar o negócio de novo, vamos colocar mais lenha nessa fogueira. Aqui, pegando criadores e tempo que eles estão criando, então, até 5 anos na barra de baixo, de 5 a 10 anos, de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos, e gente com mais de 30 anos de criação ali. E aqui a gente mostrando quantidade de tanques que cada um desses criadores tem. A minha imagem aqui está atrapalhando a última. Se você puder mostrar só o último quadrinho, gente com mais de entre 200 e 400 tanques criando. E aqui, na Bulgária, ainda com o grupo de juízes, e chama atenção aqui um pouco a diversidade. Ali, embaixo da bandeira dos Estados Unidos, o Frank Chang, presidente atual, apoiador, e sempre dando estímulo a fomentar a criação no Brasil. Ali o Mr. Kubo, do Japão, o Ed Lee.
e embaixo da bandeira do Brasil ali o Rodrigo Ziviani, que é o vice-presidente atual, junto com o Frank, que é o presidente. E aqui embaixo, queria te pedir só para tirar a última imagem, por favor. Aqui embaixo o Simeão Bonev, que não está na imagem, porque ele teve que se ausentar no dia da foto aqui, mas ele era o anfitrião búlgaro que nos recepcionou e que foi a pessoa que nos proporcionou assim, dias excelentes. Por que eu digo dias excelentes? Porque algumas coisas que eu, por exemplo, nunca tinha sonhado. Eu não sabia que Sófia, a capital da Bulgária, era mais antiga que as pirâmides do Egito. Eu não sabia que um pouco de história, eu só sabia ali que a Bulgária estava em cima de Constantinopla, ali, que hoje é a Turquia ali embaixo, sabia que o mundo inteiro tinha guerreado ali, mas não sabia qual era o impacto disso. E a gente teve a oportunidade, esse cara nos proporcionou e nos convidou para uma viagem, mandou um e-mail com alguns meses de antecedência e falou: vamos fazer um passeio pelo meu país. Você topa? E a gente topou. E nós ficamos uma semana dentro de uma van, 16 pessoas, uns 4 chineses, uns 4 brasileiros, 3 americanos, um japonês que não falava uma palavra em inglês, e uns búlgaros, e a gente se virou uma semana juntos, e foi uma semana sensacional, conhecendo um pouco de uma terra devastada. E a gente não conhece mais de história igual a gente conhece as pirâmides do Egito, porque as guerras destruíram aquilo desde que o mundo é mundo. Aqui a gente teve a oportunidade de visitar, esse aqui é o criador, o Tob Berns, nessa cidade aí de Voice, perto de, isso aí deve estar uns 150 quilômetros de Sófia. Ele é um exportador para Macedônia, Polônia, Romênia, Grécia e Turquia. Além das curiosidades, além do que a gente aprende em relação aos peixes, organismos aquáticos, é uma emoção ver como que um país que saiu do comunismo só há 20 anos, as dificuldades que tem, e aqui eu coloquei os países para onde ele exporta, porque ele está colocando as dificuldades que ele tem em termos de estrutura para exportação e para poder conseguir alcançar os mercados da União Europeia, e ali um pouco de como que é a criação dele. Aqui agora o show de Xangai, agora na China, vocês me desculpem ali, está trocado as letras ali, ali mostrando um pouco do que é a dimensão da entrada do centro de convenções, dá para poder ver o tamanho das pessoas lá no fundinho, não vai dar muito destaque não, mas acreditem em mim, em cima daquele pandinha lá, até a bandeira do Brasil ali, ela está estendida. Além da decoração em si, o cuidado dos chineses com as coisas e as coisas vivas, essas árvores que vocês estão vendo aí, isso não é de plástico, não. Isso é vivo. Isso é topiaria com irrigação. A hora que você anda debaixo, ali, está tudo molhado embaixo, é porque está sendo irrigado. E a importância e a dimensão que as coisas ganham, a gente começa a ver, aqui mostrando o que é um corredor de uma linha de julgamento das Aroanãs. Então, eu fiz 2 filmezinhos aqui para poder dar uma dimensão, quando a gente olha por assim, o que eles realmente dão importância, como que a coisa acontece. Então, aqui agora a gente está vendo uma linha, a linha de Aroanãs, e eu vou pular aqui porque ainda tem um bocado de coisa ali para mostrar para vocês, e nesse próximo aqui, eu vou mostrar para vocês, ali eu estava mostrando uma das linhas, e agora eu vou mostrar para vocês onde tem um espaço só de Aroanãs. Isso aí é só Aroanã, esse espaço inteiro só de Aroanãs. Para a gente poder ver qual que é a dimensão, qual que é a importância e como que isso aí é tocado. Esse é o troféu das Aroanãs, um troféu de uns 70, 80 centímetros, folheado a ouro, e é por isso que ele está numa redoma de vidro. Ali a gente vê um dos pedaços de um dos galpões em um dos andares da feira. A feira está em vários galpões e vários andares. E aqui eu coloquei, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Não vai tocar. Não vai ter problema não, porque eu não posso
perder muito tempo aqui não, que eu tenho mais algumas coisas para mostrar para vocês, mas aqui é o resultado do julgamento das Aroanãs. Isso ali é que nem um campeonato final de futebol no Brasil. Em volta aqui tem um público enorme assistindo, eles estão lendo ali a pontuação dos juízes. Além das Aroanãs, toda a variabilidade de peixes e de organismos aquáticos, ali o Paulo ali no fundo, essas carpas véu de Taiwan são uma maravilha. Toda vez que a gente vê esses bichos, a gente fica encantado. O aquapaisagismo, que é uma tendência mundial nesse momento. Aqui, do lado esquerdo, o Fabian, que é um brasileiro, que foi terceiro lugar na CIPS. Aqui eu trouxe isso para poder mostrar como que essas pessoas pensam em termos de qualidade nutricional, aqueles alimentos para gato ali, para cachorro. Aquilo ali são pintinhos, codornas desidratados. Aqui a gente tem alimento vivo, desidratado, autoclavado e úmido, macinho, do jeito que quiser, de todo jeito, tem alimento de toda forma, e isso dá uma ideia da dimensão dessa cadeia de valor. Aqui eu trouxe uma... Você dá o play aí para mim, por favor? Ô Rodrigo, fala pra gente como é que foram os shows aí internacionais, que ano que foi cada coisa, do primeiro até o último. Bom, o primeiro foi em 99 e foi no Rio de Janeiro. Aí, graças a Deus, já falava inglês. Com esse, em 99, 2001, em São Paulo, onde demos o pontapé inicial em São Paulo. Depois disso, tivemos o show em 2003, em Santos. Todos eles com a ajuda do Homer, que era o presidente. Eu era o diretor da WGA na época. Fomos para a Alemanha em 2004. Convidado pelo Homer e pelos Souza Jacques para ser juiz internacional lá. Após 2004, trouxemos novamente o Mundial para Brasília, para o Brasil, Brasília, e esse Mundial foi o nosso terceiro Mundial. O quarto Mundial foi o Mundial de Belo Horizonte, também com a ajuda, agora com a ajuda do Frank, atual presidente. Trouxemos o Mundial para Belo Horizonte pela quarta vez, e a quinta vez foi na cidade de Natal, em 2018, que foi o último Mundial nosso. E vamos lutar para trazer para o Brasil em 2022. É o país que mais sediou Mundial no mundo da WGA, é o Brasil. Muito bom, muito obrigado, Rodrigo. Aqui o Rodrigo, embaixo da placa de juízes, com o nome dele, foram 4 juízes brasileiros, o Rodrigo aqui nos GUPs. Professor Leonardo Boscoli, da UFMG, foi juiz nos espadas, professor Paulo foi juiz nos plecos, nos cascudos, e o Tiago, lá de Minas, foi juiz nos camarões, com muito louvor, inclusive. Aí aqui um outro show em Jakarta, na Indonésia, no Satique. Ali eu coloquei uma imagem para a gente ver. Essa é uma cerimônia de gala, com todo mundo com roupa. Ali são as autoridades do governo. Aqui uma visita a uma criação de Aroanãs. Ali uma imagem, dá para ver ao lado, embaixo daquela imagem da Aroanã, lá embaixo é uma van, para a gente poder ter uma ideia que tamanho que é aquilo ali. Isso aqui é um quarentenário dessa fazenda de Aroanãs. Mais uma vez, chama a atenção como é a forma de alimentação. 3 dietas por dia, de manhã grilo vivo pulando, e o cara com a bandeja na mão, jogando os grilos na represa. No meio do dia, tenébrio. No final do dia, sapinhos no final do dia. E é por isso que os bichos são daquele tamanho, são da cor que são. Aqui, visitando aí um criador de beta, ali uma fish farm de discos. Aqui é beta de novo, e ali também beta. Os betas também são um sucesso aí com essa turma. Estou passando aqui relativamente rápido, quero chegar ali para poder não estourar o meu tempo aqui. Aqui é uma exportadora de peixes e organismos aquáticos marinhos. Uns 25% a 30% são animais criados, o restante é coleta natural. E desses coletados, e por isso que eu lembrei muito ontem, quando a gente ouviu tudo sobre a Amazônia e sobre a coleta dos discos, e
eu vi e tenho certificados na parede, como que eles fazem os controles e organismos internacionais observando como que está a população dos animais e como que fazem o direcionamento das coletas. Aqui o show das carpas koi, e ali a gente tem uma carpa ali que eu não consegui chegar tão perto, e depois, se você tira uma foto só da carpa, você não tem ideia do tamanho que ela tem. Ela tem mais de 1 metro, essa carpa tem mais de 100 quilos, ali foi o primeiro lugar, embaixo o segundo lugar. E ali o julgamento acompanhado, televisionado, e todo mundo ligado naquilo ali. Ali um quadro e as premiações das carpas. Esse aí é o momento, assim como na China as aroanãs eram o ponto alto do negócio, aqui as carpas. E aqui, trazendo aqui, em relação aí o cascudo zebra, esse aí é o rajanta. Por coincidência, e o mundo vai ficando cada vez menor, ele é de Tangerang, na Indonésia. Esse cara produz mais de 1000 zebras por mês. Ele tem 2 galpões de 15 por 20 exclusivamente de zebras, e tem mais 3 para outros plecos. Produz milhões de neons, e tem mais de 3.000 fish farms só de neons, só na região desse cara. Ele está produzindo, ele está na F3, já separando matrizes. Foi ele que fez contato com o professor Leandro Souza, que foi visitado por ele. E uma coisa que chamou atenção no que esse cara falou. Esse cara pegou e falou o seguinte: olha, eu quero contar para o Brasil que o professor Leandro me falou que está tendo dificuldades com as pesquisas e tudo mais. Para cada cascudo que eu vender e que eu comercializar com o Brasil, eu quero dar $1 para poder, a título de incentivo para pesquisa. Ou seja, os caras querem também ter uma visão preservacionista e de apoio à pesquisa e de incentivo à cadeia como um todo. E ali uma imagem dos cascudos zebra, só que essa imagem aí, nesse dia dessa visita, não podia filmar, não podia fotografar, e essa foto desses zebras aí eu tirei, foi na Bulgária. E eu finalizo aqui agora falando um pouquinho dos aspectos sociais. Quando eu mostrei, aqui falando lá daquela ilhazinha de Penang, isso aqui é domingo, 9 horas da manhã, um motorista de táxi levando a gente para o aeroporto. Eu vejo lá alguns milhares de adolescentes uniformizados na rua e pergunto para ele: poxa, mas tem aula domingo? Aí ele riu e falou assim: não, aula de domingo é opcional, vai quem quer. E eu contei isso para a minha irmã, que é do Tribunal de Contas de Minas, da área de educação, e ela me falou: olha, no Brasil, se colocar aula sábado, a escola e possivelmente o professor vão ser processados pelos pais por maus tratos às crianças. E é isso que vai fazendo um pouco do impacto do que a gente vai vendo, o que vai acontecendo depois. Quando eu estava mostrando aquela fazenda de exportação na Tailândia, em Bangkok, eu mostrei para vocês alguns filmes de cada um desses adolescentes aí, isoladamente. São todos meninos de rua abandonados que foram pegos pelo Champ. O Champ é aquele ali da bolsa pendurada na transversal. Ele pega as crianças na rua, leva para dentro da empresa. As crianças só têm um compromisso: tem que estudar. Se estudar, ganha direito a ter trabalho, e aí tem casa, comida e roupa lavada, literalmente, e eles moram aí. E é emocionante, por isso é que eu comentei naquela hora que foi necessário aproximar um pouco mais para poder ter sorriso e para poder eles permitirem, posso te filmar e tal, e com a ajuda do Champ também, que é conhecido. Aqui, uma imagem de por que as coisas vão ficando desse jeito, é porque desse tamanhozinho, os bichinhos já estão olhando para peixe e já estão construindo esse tipo de imagem o tempo inteiro. E aí eu trago aqui, para finalizar, o Tribunal de Contas de Minas tem um programa que chama Na Ponta do Lápis. Esse programa é um software, é um aplicativo gratuito, que qualquer pessoa cadastra seu CPF em qualquer escola que você chegar, e esse programa está se espalhando para outros estados do Brasil hoje, o apoio, isso é via Brasília. Você pega esse aplicativo e na escola que você entrar, se você vê problema nas carteiras, problema no banheiro, falta de professor, falta de merenda,
entra, denuncia, você é anônimo e o órgão público vai fiscalizar essas escolas. E é isso que eu passei a fazer nas minhas andanças pelo Brasil, e onde tem uma escola, eu entro, peço licença, converso, pergunto um pouco como que as coisas estão acontecendo. E eu acho que é isso, e é por isso tudo é que a aquariofilia e a aquicultura, de forma geral, tem possibilidade de mudar esse cenário para isso ficar só no passado. É isso aí. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, senhor Mário. Convido agora o senhor Paulo Mário Carvalho de Faria